momento de muita circulação de dinheiro no país por conta dos saques das contas inativas do FGTS. Você já descobriu que o assunto de hoje aqui no programa Espaço Aberto é orientação financeira. E o nosso convidado é o Márcio Martins Júnior, agente de investimentos. Márcio, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Começar falando então sobre essa situação em que vivemos e as pessoas agora com dinheiro na mão, né? Em função da retirada desse recurso do FGTS. Uma dica para quem vai usar, tendo dívidas ou não. Qual seria o primeiro passo? O que eu faço com esse dinheiro? Legal. Essa é a pergunta que tem mais surgido aí, né, Lidiane? Em relação àquela... Acho que nós temos 3 cenários principais. Um deles é para aquela pessoa que tem uma dívida no banco, cartão de crédito, cheque especial. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa dívida, que é o maior juros praticamente do mundo, 400%, 300% ao ano. Então, para aquela pessoa que tem essa dívida, o ideal é quitar isso, né? Utilizar esse valor para fazer a quitação, né, dessa dívida. E também não só quitar, né? Entender o porquê que essa dívida surgiu. Né? Muitas vezes as pessoas vão lá, tomam um empréstimo e pagam aquele anterior e acaba não sabendo nem se lembrando por que fez contrair aquela dívida. Então, é muito importante você quitar pela questão dos juros que você vai deixar de pagar, você não entrar naquele rotativo mais, sair dele, mas também entender o porquê que você entrou naquele processo, né? E saber que o fato de você pagar, você só está liquidando ali, não a causa, né? E sim o efeito, sendo que o ideal é fazer o contrário. Então, é entender o porquê que se gerou toda aquela dívida, né? Aquela rotativa que foi ali, cartão de crédito especial, que acabou onerando o seu orçamento. Um segundo passo, muito importante, seria para aquelas pessoas que são principalmente profissionais liberais, que a gente vê, poxa, um cabeleireiro, uma manicure, qualquer pessoa, ela poder utilizar esse dinheiro e não consumir, e sim poder se profissionalizar, né? Trabalhar, fazer um curso, se especializar, investir na sua capacitação, né? Para que ela se torne um profissional melhor. E isso futuramente vai gerar mais receita para ela, né? Uma renda maior. E o terceiro passo, que é o último que a gente mais trabalha, que é a parte do investimento. Olha, eu não tenho dívida no banco, eu sou uma pessoa capacitada, eu sempre estou me capacitando, e entrou esse recurso aqui e eu não estava esperando por ele, né? Então, aí seria o ideal, ela procurar um investimento, né? Hoje nós temos vários investimentos, não só poupança. As pessoas acreditam muito que a poupança é o único investimento seguro. Não é. Nós temos várias aplicações em renda fixa que são garantidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que isso quer dizer? Quer dizer que seu dinheiro até R$250 mil, ele está garantido lá no banco. Superior a isso, ele não está mais. Então, para as pessoas que têm um valor superior a esse, o ideal seria diversificar em bancos diferentes, né? E para aquela pessoa que tem um valor inferior a esse, saber que não é só a poupança que você está garantido. Você tem várias outras aplicações em renda fixa que vão te dar a mesma segurança e com uma rentabilidade muito maior. Bom, a gente ainda vai entrar nesse quesito aí dos investimentos, mas eu queria voltar na história das dívidas, né? Certo. Você citou cheque especial, cartão de crédito. E quem tem empréstimos bancários e mais? Quem tem financiamentos? Financiamento de casa, financiamento de veículo, outros tipos de financiamentos. Vale a pena quitar esses financiamentos com dinheiro em mãos, ou seria melhor continuar pagando, caso tenha umas taxas boas aí, continuar pagando quietinho lá todo mês o seu financiamento e usar o dinheiro para outro tipo de consumo, investimento e etc? O que você recomenda? Legal. Primeiro tem que identificar qual é esse tipo de parcelamento que ela tem. Muitas vezes um financiamento imobiliário tem uma taxa de juros relativamente baixa. Então, se você receber um recurso, vale muito mais a pena você aplicá-lo e esse recurso gerar juros de médio e longo prazo e você não quitar a sua dívida, porque hoje você tem na taxa aí de mercado algo em torno de 10%, 12%, e às vezes um financiamento imobiliário vai te cobrar uma taxa de 7%, 6%. Então não vale a pena você quitar, vale a pena você permanecer com esse dinheiro, aplicar ele e que ele te renda juros. No final desse financiamento, você tem a sua casa quitada e você tem aquele dinheiro que rendeu bons juros, né? Se for o caso contrário, muitas vezes a gente encontra isso em financiamento de crédito pessoal e financiamento de veículos. Taxas muito altas,
15%, 20% ao ano. Então, aí nesse caso, sim, vale a pena essa pessoa negociar com o banco, negociar com a financeira, buscar uma taxa, pelo menos liquidar essa dívida para conseguir um desconto, um abatimento, né? E aí sim ele vai utilizar esse recurso para liquidar essa operação dela, ou pelo menos parte da operação. Agora, voltando a falar da questão dos investimentos. Então, eu não tenho dívida, eu não tenho empréstimo, eu quero investir, guardar o meu dinheiro e ter uma rentabilidade aí com segurança. Além da poupança, que a gente sabe que não é o único seguro, nem mesmo o mais rentável. O que você indicaria? Hoje, os títulos que estão mais próximos da pessoa física, que tem um valor não tão alto para aplicação, é a LCI e a LCA. São títulos que até pouco tempo atrás eram desconhecidos, hoje estão muito facilmente acessíveis. A partir de um valor de 5, 10 mil reais, essa pessoa consegue fazer essa aplicação, seja em banco, seja através de corretoras. E o principal atrativo desse produto é a isenção de imposto de renda. Então, só para ter uma comparação, você vai no banco, a poupança também é isento, também é seguro, mas paga uma taxa muito pequena. Por outro lado, você tem um CDB, que é uma aplicação também segura, te dá uma taxa maior do que a poupança, só que ela tem um imposto de renda. Então, muitas vezes, se você comparar, eles acabam ficando muito próximos. A LCI e a LCA não, ela tem uma taxa atrativa, né? Ela é segura e ela é isento de imposto de renda. Então, para aquele investidor pessoa física que pegou aquele valor agora, recentemente, pretende aplicar, é a melhor oportunidade, né? O melhor investimento nesse momento, porque a taxa ainda não está tão baixa, andou reduzindo bastante a taxa Selic, né? A taxa básica de juros, mas hoje é uma excelente oportunidade. E essas duas opções não têm risco? Zero de risco, zero. Quando as pessoas falam em fundos de renda variável, isso também que tem uma rentabilidade maior, né? Isso é bom até que ponto? Ela é boa até o momento em que a pessoa entende que ela tem que colocar um percentual muito pequeno do capital dela numa aplicação de renda variável, vamos imaginar um fundo de investimento, né? Quando você coloca num fundo de investimento multimercado, de renda variável, a busca de um produto como esse é para ter uma rentabilidade relativamente alta, porque você está se expondo ao risco. Em contrapartida, talvez um mês pelo outro, talvez você não esteja muito feliz, porque aquela aplicação não renda aquilo que você imaginava, né? Então, o investidor tem que entender que esse tipo de aplicação vale a pena, sim, porém, desde que respeite um percentual pequeno do seu capital principal, 10, 15, no máximo 20%, né? Porque, como o próprio nome fala, é variável, né? Nós brasileiros temos a cultura da renda fixa, porque a nossa taxa de juros é bem alta, né? Isso é bom, por um lado, que o nosso dinheiro está sempre rendendo, né? E nesse momento agora a gente tem encontrado a taxa de juros caindo, provavelmente vai cair mais, e vários clientes estão procurando, né, as aplicações um pouco mais arrojadas, buscando uma rentabilidade maior. Isso acontece muito, por exemplo, no mercado americano, né? Lá a taxa básica de juros é menos de 1% ao ano. Então, cerca de 70%, 80% da população se expõe um pouco mais em aplicações um pouco mais arriscadas, também procurando uma rentabilidade maior. Então, vale a pena, é um momento bom, muitos fundos bons no mercado disponíveis, mas o investidor tem que entender que tem que estar em linha com a perspectiva dele, com o perfil dele, e saber que tem que ser um percentual razoavelmente pequeno frente ao patrimônio dele. Bom, nunca fiz um investimento, nunca tive nada além do que uma poupança. E quero fazer um desses investimentos aí que você comentou. Quem eu procuro? Procuro banco, procuro uma financeira, por onde eu começo? Sim, hoje as corretoras estão em alta no mercado, né? Tá muito acessível. A internet facilita muito isso, né? Algumas corretoras disponibilizam mais de 500 fundos em suas plataformas de todos os tipos, renda fixa, multimercado. Os bancos também disponibilizam esse tipo de aplicação, só que tem um dado muito importante: os bancos normalmente cobram taxas de administração muito altas. Então, as pessoas que procuram bancos têm que se atentar a isso. É engraçado falar sobre isso, mas o percentual de pesquisa de um produto financeiro é muito pequeno. Já foi feita uma pesquisa sobre isso. As pessoas pesquisam sobre o grill do churrasco, pesquisam sobre o carro que vão comprar, pesquisam sobre qualquer assunto, mas quando vão fechar um investimento, elas não perguntam qual é a taxa de administração, qual é o risco do produto. É incrível, né? Mas infelizmente é a realidade. Então,
pesquisar bastante, procurar entender qual é a taxa de administração, né? Até alguns fundos de bancos cobram 4,5% ao ano de taxa de administração. Se você somar isso à inflação, né, vai chegar na taxa de juros atual, quer dizer, essa pessoa não ganhou nada. Então, em contrapartida, outros fundos têm taxas bem baixas de administração, que são taxas de mercado, então vale muito a pena pesquisar bastante, principalmente corretoras. Em termos de investimentos, as pessoas sempre falam muito que imóvel é investimento, né? Então, quando a pessoa paga o aluguel, ela quer ter o imóvel próprio. Quando ela já tem um, ela pensa em investir num terreno, comprar uma casa para alugar e etc. Até que ponto o imóvel é realmente um investimento ou não? O imóvel, ele é um investimento pensando em patrimônio, né, físico. Tá? Pensando em rentabilidade, ele é inferior à poupança. Por quê? Se você pegar uma taxa de retorno de um aluguel, por exemplo, gira em torno de 0,30 do valor do imóvel. Então, vou fazer uma conta básica. Se uma pessoa tem um apartamento de 200 mil para alugar, o aluguel vai girar na casa de R$600 por mês. E, além disso, ainda tem que pagar taxa para a administradora e também o imposto de renda. Então, em termos de retorno de curto e médio prazo, é relativamente baixo, é o menor do mercado. A gente não está considerando a valorização do imóvel. Recentemente, a gente teve um boom imobiliário muito grande, né, em todo o Brasil, devido à liberação de crédito, enfim. Foi um momento econômico, um ciclo muito bom para quem tinha imóveis na ocasião, ganhou muito dinheiro. A gente acredita que vai ser difícil a gente ver um ciclo desse de novo, né? Então, se repetindo num prazo relativamente curto de tempo. Ele pode vir se repetir sim, daqui 15, 20 anos. Mas, respondendo a sua pergunta, uma taxa de retorno de aluguel é menor do que uma poupança. Agora, se eu pago aluguel e vou adquirir um primeiro imóvel, ainda assim compensa investir no imóvel ou não? Dependendo da situação, ainda eu posso ficar pagando meu aluguel por um tempo? Depende muito da taxa que você vai pagar no seu financiamento imobiliário, né? Se você fizer, por exemplo, esses que saem do governo, que são bem incentivados, né? Taxas de 6,5% ao ano. Então, se você tiver um valor considerável para dar de entrada, esse prazo vai se tornar curto. Então, provavelmente vai fazer mais sentido você fazer esse financiamento. Se você tem um valor considerável em mãos e você pode aplicar ele com uma taxa de retorno, como eu expliquei, da LCI e LCA, que vai te dar hoje quase 1% líquido, né? Tem muitos clientes nossos que fazem isso. Eles vivem de aluguel, aplicam dinheiro, com a rentabilidade ele paga o aluguel e ainda sobra um bom dinheiro para ele. Que interessante. Isso daí é muito utilizado em outros países já, né? Então, assim, se você volta naquela conta do apartamento, né? Poxa, eu tenho aqui um valor que daria para mim comprar um apartamento à vista, 200, 300 mil. Aquela pessoa, ela deixa o dinheiro aplicado com essa rentabilidade dessa aplicação que eu te falei, que é 100% segura, que está dentro do FGC. Com a rentabilidade, ele paga o aluguel e ainda sobra um valor para ele. Quer dizer, a gente percebe que tem alguns mitos aí, né? Que acabam se tornando verdade absoluta e que não são repensados, né? Na hora da gente fechar as contas. Exatamente. Isso daí vem muito da nossa cultura lá de trás, né? Então, o que a gente aprendeu? Olha, você tem que ter uma poupança, aplica o seu dinheiro na poupança, você tem que ter uma casa própria. Então, isso foi, né, passado para todos nós. E hoje a gente vê que talvez essa realidade não seja tão real assim, né? Muita coisa mudou, né? Todo mundo ainda quer ter seu imóvel, acho que todo mundo tem que ter, mas utilizar o seu capital para compra de imóvel em busca de renda, hoje, financeiramente falando, não é mais viável como era antes, né? Então, mudou bastante coisa. Bom, eu estou falando aqui no programa Espaço Aberto, estou conversando com o Márcio Martins Júnior, que é agente de investimentos. Nós já falamos sobre saque do FGTS, das contas inativas, já falamos sobre mercado imobiliário, investimentos, opções de investimentos. Eu quero aproveitar a tua presença para falar sobre previdência, que também é um dos assuntos em alta. Caso essa reforma da Previdência Social seja aprovada, o que muda na vida do cidadão brasileiro? Essa é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas infelizmente todos nós vamos ter que trabalhar mais, né, sem saber o que vamos receber lá na frente. Esse que é o mais perigoso, né? Se a gente trabalhasse mais para pagar mais e sabendo, tivéssemos uma segurança de que nós vamos efetivamente receber, hoje, infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? Já está passando, essa reforma está passando por várias mudanças até ser aprovada. Então, vários setores estão sendo tirados de lá e a gente percebe que quem mais vai sofrer é o trabalhador comum, né? A pessoa que realmente precisa do recurso dela e que não tem como ela deixar de pagar o INSS porque ele é descontado em folha, né? Então, infelizmente, a gente
percebe que esse trabalhador vai ser o mais prejudicado e vai ter que trabalhar muito mais. E a gente não sabe se realmente, de fato, vai conseguir se aposentar pelo INSS ou não. A previdência privada passa a ser uma alternativa? Hoje é a principal alternativa. Após essas reformas aí, todo tudo que está acontecendo na mídia, né, todas essas notícias, nós passamos a trabalhar com muita previdência privada, né, para clientes novos, previdências novas e portabilidades. Então, hoje a previdência privada é a principal alternativa por vários motivos. Primeiro porque você já consegue projetar um provável valor que você vai ter de recurso lá na frente. Você consegue até projetar o quanto que você pode ter de aposentadoria também lá na frente, daqui 20 ou 30 anos. Lógico que muita coisa vai mudar, a taxa de juros, a inflação, a nossa economia é muito cíclica, mas de modo geral você consegue fazer uma projeção dependendo do valor que você paga mensalmente, né? Sem contar que a previdência você tem várias formas lá no final que você terminou de pagá-la. Você pode sacar o valor total e descontar o imposto. Você pode escolher uma previdência para recebimento temporário por 15, 20 anos, 10 anos. Você pode escolher para receber de forma vitalícia, um valor obviamente que menor, mas também você vai receber até o final da sua vida. Então, a flexibilidade, por se tratar de uma previdência privada, ela é muito maior. Isso também a torna mais atrativa. Não só a segurança, mas essa flexibilidade também. Tá certo. Poxa vida, bate-papo super esclarecedor aqui no programa Espaço Aberto. Márcio Martins Júnior, agente de investimentos. Eu queria agradecer você pela presença. Só pra gente fechar a entrevista, já que falamos de previdência privada, tem alguma orientação aí para quem nunca pensou e agora tá repensando essa história da previdência privada? Como eu escolho a minha previdência? Legal. Essa pergunta é muito importante, Lidiane, porque são várias opções. São várias opções, mas de novo, né, a pessoa tem que pesquisar um pouquinho. Algumas previdências cobram taxa de carregamento, taxa de saída, taxa de administração alta. Então, a taxa de carregamento, só para quem não sabe, é um percentual do valor que você paga, fica para o banco. Então, vamos imaginar que uma pessoa paga R$1.000 por mês de previdência, R$30 ela vai deixar para o banco por mês. Se a previdência ela é de longo prazo, todo mundo entra numa previdência para trabalhar 20, 30 anos, então você multiplica isso por 360 meses, né, que daria aí, mais os juros, enfim, vai dar um valor muito alto. Então, pesquise bastante. Existem muitas previdências de bancos e principalmente de corretoras que não tem taxa de carregamento, tem taxa de administração baixa, que o objetivo mesmo é com que o investidor seja o melhor beneficiado e não o agente custodiante. Bom, a palavra de ordem é pesquisar, então. Sim, com certeza. Sempre. Em todos os sentidos. Márcio, muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez Lidiane, pela entrevista. Obrigada a você também pela presença, pela sintonia aqui conosco no programa Espaço Aberto e até a próxima.